Atenção! O que você vai ouvir agora não é ficção, não é novela, é a pura realidade. Esta é a primeira parte de uma história extraordinária baseada na vida real da Dona Ana. Prepare-se para uma narrativa que vai te deixar sem fôlego, implorando pela segunda parte. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like da confiança e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Seu apoio é realmente muito importante para nós. Então, meus amigos, acomodem-se, peguem um lenço, porque essa história promete fortes emoções. Vamos lá? Dona Maria, estamos prontos para escutar a primeira parte da sua jornada. Ai, meu Deus do céu! Quando fecho estes olhos cansados e volto no tempo, parece que foi ontem que eu era só uma menininha numa cidadezinha do interior. Sabe aquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo? Onde as novidades correm mais rápido que água de bica? Pois então foi lá que eu, Ana, vim ao mundo há 77 janeiros atrás. Minha mãe, Zenaide, era uma santa. Trabalhava feito uma condenada nos correios para me criar sozinha. Meu pai... Ora, esse eu nunca pus os olhos em cima. Era um assunto que deixava minha mãe com os olhos marejados, então logo aprendi a não mexer nessa ferida. Pelo que eu imaginava, ele tinha abandonado ela grávida. Ou seja, se fez isso com a minha mãe, eu não queria saber desse sujeito. Mas vou te contar uma coisa. Mesmo sem pai, nunca me faltou amor. Zenaide era dessas mães que faziam milagre. Chegava cansada do trabalho, me buscava na casa da Dona Celeste, amiga dela desde a infância, e nossa vizinha. A Dona Celeste era casada com seu Juvenal e tinha 2 filhos, o Carlos, de 15 anos, e a Beatriz, de 13. Eu, com meus 8 anos, admirava eles demais. O Carlos e a Bia eram meus amigos de verdade. A gente ia para a escola juntos todo dia, ele sempre cuidando de mim no caminho. O Carlos era todo protetor, ficava de olho para nenhum moleque mais velho mexer comigo. A Bia era mais carinhosa, sempre me ajudando a arrumar a Maria Chiquinha que vivia caindo. Mesmo cansada, minha mãe sempre dava um jeito de me ajudar com as lições depois que a gente chegava em casa. E o melhor de tudo era quando ela tirava um tempinho para a gente jogar damas. Lembro como se fosse hoje. Ela sentada na mesa da cozinha, movendo as peças com cuidado, me ensinando as regras. A mãe dizia: Aninha, no jogo como na vida, tem que pensar bem antes de fazer um movimento. Aquelas palavras ficaram guardadas na minha cabeça. Na época, eu nem entendia direito o que ela queria dizer, mas hoje vejo o quanto ela estava certa. Nos fins de semana, a casa ficava animada. O Carlos e a Bia vinham brincar. E a gente inventava 1000 brincadeiras no quintal. Pique-esconde era a favorita, com o Carlos sempre achando os melhores esconderijos. A Bia adorava brincar de professora, e eu era sempre a aluna aplicada. E não era só a gente, não, mas crianças dos vizinhos ali da nossa rua mesmo, todos nós brincávamos. Dona Celeste e minha mãe ficavam na varanda tomando café e conversando. De vez em quando, eu ouvia elas rindo e pensava como era bom ver minha mãe feliz, mesmo com toda a dificuldade que a gente passava. À noite, quando todos iam embora, ficava aquele silêncio gostoso em casa. Minha mãe me chamava para sentar do lado dela no sofá velho da sala. Ela passava a mão no meu cabelo e perguntava como tinha sido meu dia. Eu contava tudo, cada detalhe, e ela ouvia com atenção, como se não tivesse nada mais importante no mundo. Antes de dormir, ela sempre me contava uma história. Às vezes eram contos de fadas que ela inventava na hora. Outras vezes eram histórias da própria infância dela. Eu adorava essas, imaginando minha mãe pequenininha, aprontando todas na roça onde ela cresceu. Eu gostava de dormir na cama de casal com ela. Às vezes me dava uma louca e eu queria dormir no meu quarto. Mas nem tudo eram flores na nossa vidinha. Tínhamos um pepino chamado Tia Gertrudes, irmã mais velha da mamãe. Virgem Maria! Aquela mulher era um terror. Aparecia lá em casa mais torta que um anzol, fedendo a cachaça barata, implorando por uns trocados. Se mamãe desse, ela sumia por um tempo. Mas se negasse, misericórdia.
Era um bafafá de proporções homéricas. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 12 anos, tia Gertrudes apareceu lá em casa numa sexta-feira à noite. Mamãe tinha acabado de receber o pagamento. Mal bateu na porta e já foi entrando, tropeçando nas próprias pernas e derrubando tudo que via pela frente. Zenaide, sua mão de vaca, ela berrava. Sei que você tem dinheiro. Me arruma uns cobres para eu comprar meus remédios. Remédios uma ova. Todo cristão sabia que o único remédio que tia Gertrudes tomava vinha em garrafa e deixava bafo de álcool. Mamãe, sempre paciente feito Jó, tentava acalmar a fera. Gertrudes, pelo amor de Deus, fala baixo. A Aninha tá dormindo e os vizinhos vão ouvir. Mas que nada. Tia Gertrudes começou a quebrar os poucos santinhos que a gente tinha, berrando que era tudo culpa da mamãe, que ela tinha roubado a parte dela da herança dos nossos avós. Lorota maior eu nunca vi. Os coitados mal tinham deixado as roupas do corpo quando partiram. A verdade é que a casa era sim dos meus avós, seu Geraldo e Dona Josefa. Lembro deles como se fosse hoje, mesmo tendo perdido os dois quando eu tinha só 4 anos. Vovô Geraldo foi o primeiro a ir. Era um homem forte, trabalhador, daqueles que acordava com as galinhas e só parava quando o sol se punha. Vivia dizendo que o trabalho duro era o que mantinha um homem vivo. Ironia do destino, foi justamente o trabalho que levou vovô embora. Num dia quente de verão, estava lá ele na roça, capinando como sempre. De repente sentiu uma dor forte no peito e caiu ali mesmo, no meio do cafezal. Quando acharam ele, já era tarde demais. O médico disse que foi um ataque fulminante do coração. Mamãe chorou por dias, mas tia Gertrudes... Bem, ela só pensava no próprio umbigo. Vovó Josefa aguentou mais um ano depois que vovô se foi. Ela murchou que nem flor sem água, sabe? Vivia dizendo que sem seu Geraldo a vida não tinha mais graça. Acabou indo embora quietinha numa noite de lua cheia. Mamãe disse que foi encontrar ela de manhã e vovó estava lá, deitada na cama, como se tivesse só tirando um cochilo. Tempos antes de partir, vovó chamou mamãe e fez ela prometer uma coisa. Sabia que ela era a mais responsável das 2 filhas e que não era pra gente vender a casa, nem deixar a tia Gertrudes vender. Vovó sabia que na primeira oportunidade a tia venderia tudo e faria virar nada. Filha, vovó continuou, a voz fraca. Sei que sua irmã dá trabalho, mas você precisa entender. A Gertrudes passou por muita coisa, coisas que ninguém devia passar. Zenaide, ela disse, segurando a mão da mamãe. Essa casa é o que sobrou de uma vida inteira de trabalho meu e do seu pai. Não deixa isso se perder, minha filha. Mas a verdade é que a história era mais complicada do que eu imaginava. Anos depois, mamãe me contou o motivo da tia ser daquele jeito e por que a vovó defendia tanto ela. Tia Gertrudes, nos seus 16 anos lá pelos idos de 1940, era uma moça cheia de sonhos. Casou-se com José, um rapaz trabalhador da fazenda vizinha. No início, a vida sorria para eles. Construíram um casebre simples, mas cheio de amor. Não demorou muito, Gertrude se viu esperando o primeiro filho. Quando o pequeno Pedrinho nasceu, parecia que nada podia dar errado. Gertrudes cantarolava enquanto lavava as fraldas no rio. José voltava do trabalho na roça com um sorriso no rosto, orgulhoso da família que estava construindo. Mas o destino tinha outros planos para aquela jovem família. A felicidade que parecia tão sólida estava prestes a desmoronar como um castelo de areia. Quando Pedrinho tinha apenas 2 anos, pegou uma febre brava. Naquela época, no interior, médico era artigo de luxo. Tentaram de tudo: chá, reza, benzedeira. Nada adiantou. O menino se foi numa noite de temporal nos braços da tia Gertrudes. O marido dela, não aguentando a dor da perda, começou a beber. Virava garrafas e mais garrafas de cachaça todo dia. Uma noite, bêbado, saiu de casa cambaleando. Foi encontrado na manhã seguinte, caído numa ribanceira. Não resistiu aos ferimentos. Em menos de 1 ano, tia Gertrudes tinha perdido o filho e o marido. Foi demais para ela. Começou a beber também para esquecer a dor. E nunca mais parou. Vovó, com lágrimas nos olhos, implorou para a mamãe.
Por isso, minha filha, tenha paciência com sua irmã. Sei que é difícil, mas ela sofreu demais. Esta casa deixo para as duas, para qual precisar. Se um dia a Gertrudes quiser vir morar aqui, deixe. Quem sabe assim ela encontra um pouco de paz. Mamãe prometeu, mesmo sabendo o quanto seria difícil. E foi por isso que, mesmo com todo o trabalho que tia Gertrudes dava, mesmo com os escândalos e as bebedeiras, mamãe nunca a expulsou de vez. A casa é das duas, mamãe sempre dizia quando eu reclamava. Foi o último desejo da sua avó. E a gente tem que respeitar os mortos, Aninha. Então, com um suspiro, ela costumava me contar mais sobre a vovó. Sua avó sofreu muito para ser mãe, sabia? Ela e o vovô tentaram por anos. Quando finalmente a Gertrudes nasceu, vovó já tinha 36 anos. Era um doce de menina, alegre, carinhosa. Ninguém imaginava o que o futuro reservava para ela. Mamãe fazia uma pausa, os olhos distantes, como se visse algo além das paredes da nossa cozinha. E eu? Bem, eu fui uma surpresa e tanto. Vovó já tinha quase 40 anos quando engravidou de mim. Diziam que era um milagre. Ela sorria, meio triste. Por isso a vovó sempre dizia que nós duas, eu e Gertrudes, éramos presentes de Deus. E que devíamos cuidar uma da outra, não importa o que acontecesse. Quando a gente era pequena, Gertrudes cuidava de mim, me dava banho, cuidava dos meus cabelos. Ela lembrava da tia com carinho, dava para ver. A entender, essa história não fazia os problemas com a tia Gertrudes desaparecerem, mas me ajudou a ter um pouco mais de compaixão. Por trás daquela mulher amargurada e bêbada, havia uma mãe e esposa que tinha perdido tudo. Era uma dor que eu mal podia imaginar. Bom, a mamãe, ela vinha cumprindo essa promessa, mesmo que isso tenha tornado a vida da gente um inferno. Porque, veja bem, a casa era das duas irmãs. Legalmente, tia Gertrudes tinha tanto direito quanto mamãe. E a gente vivia com medo dela decidir se mudar para lá. Já pensou? Seria o fim da paz. O plano da mamãe era juntar dinheiro aos poucos e comprar outra casa para se livrar da tia. Ela me disse que economizava cada centavo que podia. E por mais que doesse, a gente sabia que um dia ia ter que ir embora. Mamãe dizia que era melhor a gente sair por vontade própria. Mas uma coisa ela deixava bem clara: nunca, jamais assinaria para vender a casa. Prometi para sua avó, ela sempre dizia. E promessa feita para quem já se foi é a mais sagrada que existe. Enquanto isso, a tia Gertrudes vivia aparecendo lá em casa, sempre bêbada, sempre fazendo escândalo. Naquele dia não foi diferente. Ela berrava, jogando os santinhos no chão. Sua ladra, roubou minha parte da herança. Essa casa é minha também. Mamãe, coitada, tentava acalmar ela. Gertrudes, pelo amor de Deus, para com isso. Você sabe que não roubei nada. A casa é nossa, das duas. Mas a mamãe pediu para não vender. E desde quando você liga para o que aquela velha queria? Tia Gertrudes gritou de volta. Ela sempre gostou mais de você mesmo. Aposto que deixou tudo para você escondido. Eu estava encolhida num canto, tremendo de medo. Nunca tinha visto a tia tão descontrolada. Foi então que ela agarrou o retrato dos meus avós, aquele que ficava em cima da cômoda da sala. Por um momento achei que ela ia jogar no chão. Mamãe deve ter pensado a mesma coisa, porque pulou na frente dela. Não, Gertrudes, esse retrato não. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de quebrar o retrato, tia Gertrudes o abraçou contra o peito. De repente, toda a raiva pareceu se esvair dela, dando lugar a uma tristeza profunda. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela olhou para a foto e disse com voz embargada: "Me perdoa, mãe. Minha mãezinha. Que saudades. Quero ir embora com a senhora e com o pai." Naquele momento, vi minha tia de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era mais a mulher brava e bêbada que eu conhecia, mas uma filha saudosa, uma menina perdida, implorando pelo conforto dos pais. Foi a primeira vez que entendi realmente o quanto ela sofria. Mas a empatia acabou logo. Ela já deixou o quadro ao lado e começou a falação novamente. Eu, encolhida embaixo das cobertas, tremia que nem vara verde de medo e vergonha.
No dia seguinte, na escola, era só o que se falava. Ouviram a gritaria na casa da Ana ontem? Cochichavam. Eu queria abrir um buraco no chão e me enfiar dentro. Para compensar esses momentos difíceis, a gente tinha um verdadeiro anjo da guarda, seu Antônio, nosso vizinho. Ele não era só um vizinho qualquer, sabe? Era amigo de longa data dos meus avós, especialmente do meu avô Geraldo. Os dois trabalharam juntos por anos na roça, lado a lado, debaixo do sol quente. Infelizmente, foi ele quem encontrou o vovô sem vida naquele cafezal. Seu Antônio costumava dizer que meu avô era o irmão que ele nunca teve. Depois que vovô se foi, seu Antônio meio que assumiu o papel de avô para mim. Toda vez que ele aparecia lá em casa, era como se um pedacinho do meu avô Geraldo tivesse voltado. Sempre trazia alguma coisinha, um doce de leite caseiro, uma goiabada da roça, uma sacola de limões, para a mãe fazer nossas saladas, ou só aquele sorriso banguela que iluminava o dia da gente. E as histórias, as histórias. Seu Antônio adorava contar casos dos tempos em que ele e vovô Geraldo trabalhavam juntos, me fazendo sentir como se eu conhecesse meu avô melhor a cada visita. Foi seu Antônio que me deu o maior presente da minha vida até então, o Totó, meu cachorrinho. Ah, meu pai do céu, como eu amei aquele vira-lata. Era um saco de pulgas todo desengonçado, mas para mim era o cão mais bonito desse mundo de meu Deus. Passei a dividir meu tempo entre estudar, ajudar a mamãe e brincar com o Totó. Aquele cachorro virou meu confidente, meu melhor amigo. O tempo foi passando, eu fui ficando mocinha e dizem que virei uma menina bonita. Mas beleza não enche barriga, não é mesmo? E a vida continuava dura que só vendo. Mamãe trabalhava cada vez mais, sempre com medo de que o dinheiro não desse para pagar as contas e ainda aguentar os pedidos da tia Gertrudes. Eu tinha acabado de fazer 16 primaveras quando o mundo desabou. Mamãe começou a emagrecer, a tossir que nem uma condenada. No começo, ela dizia que era só uma gripe braba, mas eu percebia que tinha caroço nesse angu. Depois de muita insistência minha e do seu Antônio, ela finalmente foi ao médico. Naquele dia, voltou para casa com os olhos mais vermelhos que pimenta malagueta. Sentou comigo na nossa velha mesa da cozinha e segurou minhas mãos. Filha, ela disse com a voz embargada, o doutor encontrou um caroço no meu peito. É câncer. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Câncer. Minha mãe, aquela mulher forte que enfrentava o mundo com um sorriso no rosto, não podia ser verdade. Os 3 meses seguintes foram um purgatório na terra. Vi minha mãe, minha fortaleza, definhar dia após dia. O cabelo caiu, ela ficou magra que nem um palito, fraca que dava dó. Mas mesmo assim, toda noite ela reunia forças para sentar na minha cama e me contar histórias, como fazia quando eu era pequetita. Uma noite, ela me chamou perto. Sua voz não passava de um sopro. Aninha, meu amor, escuta bem. A vida não vai ser mole, mas você é forte. Mais forte do que eu jamais fui. Promete para mim que vai seguir em frente, que vai ser feliz? Engoli o choro e prometi. Na manhã seguinte, ela se foi para junto de Nosso Senhor. O enterro foi uma tristeza só. Toda a cidade parecia estar lá. Tia Gertrudes apareceu e, como sempre, estava de pileque. Mas dessa vez era diferente. Ela não estava apenas bêbada, estava aos prantos, um choro tão profundo que chegava a doer o coração de quem ouvia. Escandalosa como sempre, ela se jogava sobre o caixão, soluçando e gritando: "Minha irmãzinha, por que você me deixou? Esse mundo não é justo." De repente, ela ergueu os olhos para o céu, o rosto vermelho e molhado de lágrimas, e começou a gritar: "Cadê você, Deus? Cadê os santos? Estão dormindo?" Foi de partir o coração. Por um momento, esqueci toda a raiva que sentia dela. Ali, naquele instante, só vi uma irmã despedaçada pela dor. Mesmo assim, tive que pedir para o seu Antônio tirá-la de lá antes que ela caísse dentro da cova. Ele a levou gentilmente, segurando-a pelos ombros enquanto ela continuava a chorar e murmurar o nome da mamãe. Depois que todo mundo foi embora, fiquei ali, olhando para aquele monte de terra que agora cobria minha mãezinha. Foi ali, naquele cemitério, que entendi o verdadeiro significado da palavra órfã.
Estava sozinha nesse mundão de Deus. Bom, tinha o Totó também, que não desgrudava de mim. Eu e ele naquela casa grande, que agora parecia tão vazia. O seu Antônio jurou de pés juntos que ia cuidar de mim. Prometi para o seu avô lá atrás que ia olhar por vocês, ele dizia, os olhos marejados. A dona Celeste, amiga de infância da mamãe, também prometeu ficar de olho em mim. Zenaide era como uma irmã para mim, Aninha. Pode contar comigo para o que precisar, ela falava, me abraçando forte. Mas o Carlos e a Bia, filhos dela e meus amigos de tanto tempo, já tinham se casado e nem moravam mais ali. O Carlos tinha ido para a capital, arrumado um emprego numa fábrica. A Bia se mudou para a casa da sogra. Mesmo com todas essas promessas de cuidado, a solidão era de doer. À noite, deitada na cama com o Totó aos meus pés, eu sentia o peso daquela casa vazia, cheia de lembranças da mamãe e da vida que a gente tinha. Depois de uns 7 meses da morte da mamãe, as coisas mudaram de figura. Começaram a pagar uma pensão pela morte dela. O problema é que eu era menor de idade e a única parente de sangue que eu tinha era a tia Gertrudes. Por lei, ela era quem tinha que receber o dinheiro até eu completar 18 anos. Foi aí que as coisas pioraram de vez. Tia Gertrudes decidiu que ia morar comigo. Dizia que era o dever dela cuidar da sobrinha órfã. Dever uma pinóia. O que ela queria mesmo era um teto de graça e acesso fácil àquela pensão. Eu bem que queria que o seu Antônio pudesse pedir minha guarda, mas me explicaram que isso podia demorar uma eternidade. E o pior, enquanto o processo corresse, eu teria que ficar num abrigo, longe de casa, longe do Totó, longe de tudo que me restava da vida com a mamãe. Então, engoli seco e aceitei a situação. Era isso ou perder o pouco que ainda me sobrava. Nossa casa, que antes era um lugar de amor e risadas, virou um verdadeiro inferno. Tia Gertrudes transformou tudo num boteco particular para os amigos pé de cana dela. Passava o dia inteiro roncando e de noite era aquela farra. Eu mal conseguia pregar o olho, que dirá estudar. Lembro de uma noite particularmente terrível. Estava no meu quarto tentando me concentrar nas lições quando ouvi um barulho de vidro quebrando. Corri para a sala e encontrei tia Gertrudes caída no chão, cercada de cacos de vidro e uma poça de cachaça. Sua ingrata, ela gritou quando me viu. Tô aqui cuidando de você e é assim que me agradece? Me escondendo as garrafas? Eu nem tinha escondido nada. Ela que tinha virado tudo e esquecido. Tia, eu tentei argumentar. A senhora está passando dos limites. Assim não dá para continuar. Ela se levantou, cambaleando que nem bêbado em corda bamba, e veio para cima de mim com o dedo em riste. Não dá para continuar? E para onde você vai, hein? Acha que alguém quer uma pirralha órfã dando trabalho? Eu sou sua única família agora. Aquelas palavras doeram mais que tapa na cara. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e chorei a noite toda, com o Totó aninhado aos meus pés. Nossa casa virou num chiqueiro, vou te contar. A tia Gertrudes, que Deus me perdoe, mas era um pé no saco. E aqueles amigos dela, tudo uns pinguços sem vergonha, sujavam mais rápido do que eu conseguia limpar. Era garrafa para todo lado, bituca de cigarro nos cantos, cheiro de cachaça que não saía nem com todo o sabão do mundo. Eu passava o dia inteiro esfregando, limpando, arrumando, mas mal virava as costas e já estava tudo uma zona de novo. Nem queira saber como era o estado do banheiro. Teve um dia que eu cheguei da escola Ave Maria, quase caí para trás. A sala estava parecendo que tinha passado um furacão. Almofadas rasgadas, restos de comida grudados no tapete que a mamãe tanto estimava, e a tia Gertrudes lá, esparramada no sofá, roncando que nem um porco. Chorei de raiva nesse dia, chorei mesmo. Foi aí que comecei a sonhar em me mudar para a cidade grande. Passava horas imaginando como seria morar num apartamento daqueles que a gente via nas revistas. Limpo, arrumadinho, sem ninguém para bagunçar. Sem uma tia bêbada para transformar tudo em caos. No começo, até me atrevi a sonhar com faculdade. Imagina só, eu virando doutora. Mas aí a realidade batia com força. Com que dinheiro, minha filha?
A pensão que era para me sustentar mal chegava nas minhas mãos. A tia Gertrudes pegava quase tudo para ela, me dava uns trocados minguados e dizia que o resto era para pagar as contas. Mas que contas? A geladeira vivia vazia, a casa cada dia mais um caco. Teve vezes que cortaram a luz, outras a água. Nessas horas, com vergonha na cara e o coração apertado, eu ia tomar banho na casa da Dona Celeste. Ela nunca perguntava nada, só me olhava com aqueles olhos cheios de pena e dizia: "Tá tudo bem, minha filha. Usa o que precisar." Eu engolia o choro e agradecia, pensando na minha mãe e em como as coisas tinham desandado. Não tinha nem pro pão direito, que dirá para bancar uma vida de estudante na cidade grande. Só por Deus mesmo para aquela situação mudar. Mas sabe como é? A esperança é a última que morre, e comigo ela estava bem viva. Decidi que ia dar um jeito. Arranjava um emprego nem que fosse de faxineira e quem sabe estudava por correspondência. Já tinha ouvido falar que dava para fazer isso, receber as lições pelo correio e fazer as provas de vez em quando. Foi nessa época que comecei a sonhar em fugir para a cidade grande. Imaginava uma vida longe dali, um emprego, quem sabe até uns estudos. Qualquer coisa seria melhor que aquela vida de cão que eu levava. Seu Antônio, preocupado com minha situação, começou a me ajudar a procurar emprego nos jornais. Todo dia ele comprava jornal e a gente ficava lendo os classificados juntos. Foi numa dessas manhãs que ele encontrou um anúncio que chamou a atenção. Uma loja de departamentos no centro da capital estava contratando atendentes sem experiência. O salário não era nenhuma fortuna, mas pagava melhor que qualquer coisa que eu pudesse arrumar por aqui. Seu Antônio ficou todo animado, dizendo que era uma grande oportunidade. "Olha só, Aninha", ele falou, "essa loja é famosa. Tem de tudo lá, roupas, sapatos, coisas para casa. Se você conseguir esse emprego, pode ser o começo de uma vida nova." Marquei a entrevista por telefone, o seu Antônio me emprestou o dinheiro. No dia da entrevista, vesti minha melhor roupa, que não era lá essas coisas, e peguei o ônibus para a cidade. Tava mais nervosa que gato em dia de banho. Ai, meu Deus, que nervoso! Nunca tinha saído da nossa cidadezinha e de repente estava eu lá, no meio daquele mundaréu de gente, prédio para todo lado. Me sentia que nem um peixe fora d'água. Naquele dia, parecia que o azar tinha grudado em mim. Estava atravessando a rua toda cuidadosa, olhando para os dois lados que nem a mamãe tinha me ensinado. Estava na faixa certinha, quando de repente ouvi um barulho que gelou minha espinha. Um derrapado de pneu, sabe, daqueles de carro freando com tudo. Olhei para o lado e vi um carro preto vindo na minha direção. Ave Maria, pensei que tinha chegado minha hora. O carro passou raspando, juro por Deus que senti o vento na minha saia. Mas aí, no susto, fiz o que não devia. Me assustei tanto que tropecei nos meus próprios pés. Parecia até que tinha desaprendido a andar. Caí e, na queda, bati as costas num daqueles corrimões de metal que tem nas calçadas. Depois disso, só me lembro de acordar no hospital. Vi uma correria, para lá e para cá, tirando chapa, fazendo exame. Depois o médico apareceu. Quando vi a cara dele, já sabia que a coisa não estava boa. Ele começou a falar um monte de palavra complicada. Lesão não sei das quantas, comprometimento isso e aquilo. No fim, o que entendi foi que tinha machucado feio a coluna. Disse que eu ia ficar um tempo sem poder mexer as pernas direito. Nessa hora chorei, viu? Chorei que nem uma condenada, pensei comigo, mas que azar desgraçado, não bastava ser órfã, agora isso? Como é que eu ia me virar? O médico, coitado, tentou me animar. Falou que eu era nova, que o corpo tinha uma capacidade incrível de se recuperar. Mas naquela hora, para ser sincera, não acreditei muito não. Fiquei internada naquele hospital. Ligaram para seu Antônio, nem imagino o susto que ele tomou quando recebeu a notícia. O dia passava devagar, parecia que tinham 48 horas em vez de 24. Ficava olhando pela janela, vendo a vida acontecer lá fora, enquanto eu estava ali, presa naquela cama dura, com aquele cheiro de remédio que embrulhava o estômago. Mais tarde estava eu lá, toda cheia de dor, quando vi um homem entrando no quarto. Nunca tinha visto ele antes, todo engomadinho, terno e gravata.
Pensei que fosse algum médico novo, mas não era não. Ele chegou perto da cama, pigarreou que nem quem vai fazer discurso e começou a falar. Era o marido da mulher que estava dirigindo o carro que quase me atropelou. Ele veio todo sem jeito, se desculpando, dizendo que a mulher dele estava muito abalada com o que tinha acontecido. Pensei comigo, pois não parece, então, porque ela não veio, em vez do senhor. E não é que o homem tirou o talão de cheques do bolso? Começou a falar em indenização, em pagar todas as despesas. Fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Por um lado, bem que eu precisava daquele dinheiro, mas por outro, falei para ele: moço, pode levar seu dinheiro de volta. Não quero nem preciso. Acho que foi orgulho, sabe? Ou talvez eu achasse que a culpa era minha mesmo. Afinal, o carro nem chegou a me acertar. Eu que caí que nem uma pateta. E depois, aceitar dinheiro assim não me parecia certo. Minha mãe sempre dizia que a gente tem que conquistar as coisas com o suor do próprio rosto. O homem insistiu mais um pouco, mas acabou indo embora. Que não é que no dia seguinte o seu Antônio apareceu? Menina do céu, quando vi aquele velhinho entrando pela porta do quarto, com aquele sorriso banguela dele, meu coração quase saiu pela boca de tanta alegria. Ele tinha feito a viagem toda da nossa cidadezinha até a capital só para me ver. Senhor Antônio, o senhor veio me ver? Claro que vim, minha filha. Achou que eu ia deixar você aqui sozinha? Que susto você me deu, menina. Ele sentou na beirada da cama e pegou minha mão. As mãos dele eram calejadas, sabe, de tanto trabalhar na roça. Mas para mim, eram as mãos mais gentis do mundo. Como é que você tá, Aninha? Ah, seu Antônio, tô levando. Mas é difícil, viu? Fico pensando se um dia vou poder andar de novo. Contei para ele sobre o acidente, sobre a visita do homem, sobre a oferta de dinheiro que eu tinha recusado. Seu Antônio ficou pensativo, coçando o queixo. Sabe, minha filha, às vezes o orgulho faz a gente recusar a ajuda que a gente precisa. Mas entendo você. Sua mãe era assim também, teimosa, que só vendo seu Antônio disse, com aquele jeito manso dele. Para minha surpresa, seu Antônio não foi embora no final do dia. Ele me contou que tinha se hospedado numa pensãozinha ali perto do hospital. Aninha, vim para ficar com você até você melhorar, ele disse, os olhos brilhando de determinação. Fiquei sem palavras. Aquele homem tinha deixado tudo para trás só para cuidar de mim. Era mais do que eu podia esperar. Com o tempo, mesmo com seu Antônio por perto, fui ficando desanimada. Era difícil ficar ali deitada, sem poder fazer nada, dependendo dos outros até para ir no banheiro. Teve dias que nem queria mais viver. Ficava pensando que era melhor ter morrido logo de uma vez. Eu estava com muito medo de ficar aleijada para sempre. Mas aí, seu Antônio aparecia todo dia, sem falta. Trazia uma florzinha que catava no caminho, contava histórias do tempo que trabalhou com meu avô, me contava as novidades da cidade, falou do Totó, meu cachorrinho, disse que deixou ele lá na casa da Dona Celeste. Fiquei aliviada em saber que meu bichinho estava bem cuidado. Aninha, ele dizia, sua mãe lutou tanto para te criar. O que ela ia pensar se te visse desistindo assim? E era verdade. Eu pensava na minha mãe, em todo o sacrifício dela, e encontrava força para continuar. Foram tempos difíceis, vou te contar. 4 semanas se passaram desde o dia do acidente. 4 semanas que pareceram uma eternidade naquela cama de hospital. Mas, finalmente, chegou o dia que eu tanto esperava. Seu Antônio entrou no quarto com um sorriso de orelha a orelha, empurrando uma cadeira de rodas. Aninha, tenho uma boa notícia para você. Ele disse, mal contendo a animação. Tá na hora de você sair desse hospital. Conversei com os médicos hoje cedo. Eles disseram que você já pode ter alta. Meu coração deu um pulo. Depois de um mês inteiro presa naquele quarto, a ideia de ir embora era quase irreal. Mas, seu Antônio, eu perguntei, um pouco assustada, como é que eu vou me virar? Ainda nem consigo ficar de pé direito.
que ele deu uma risadinha e apontou para a cadeira de rodas. Para isso que eu trouxe essa belezinha aqui. Vai ser sua companheira por um tempinho, até você ficar fortuna de novo. O médico entrou logo depois, explicando que eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Precisaria de fisioterapia, exercícios diários, muito repouso, mas o pior já tinha passado. Agora era hora de começar a recuperação de verdade, fora daquelas paredes brancas do hospital. Enquanto a enfermeira terminava de organizar meus papéis de alta, fiquei ali, sem saber direito o que sentir. Por um lado, queria muito sair daquele hospital. Por outro, tinha medo do que ia encontrar lá fora, em específico na minha casa com a tia Gertrudes. Foi então que seu Antônio entrou no quarto todo sorridente. Tudo pronto, Aninha. Vim te buscar para te levar para casa. Para casa? Perguntei, com um nó na garganta. Para minha casa, é claro. Ele respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Já arrumei tudo para te receber. Naquela hora, juro por Deus, chorei que nem uma criança. Era tanta bondade que eu nem sabia como agradecer. As enfermeiras vieram, me ajudaram a sentar na cadeira de rodas. Foi estranho, sabe? Sentar depois de tanto tempo deitada. Parecia que meu corpo tinha esquecido como fazia. Enquanto estávamos saindo do hospital, seu Antônio ia me contando como tinha sido a semana. Sabe, minha filha, voltei para a cidade para arrumar tudo. Limpei a casa toda, arrumei um quarto só para você. E adivinha quem não desgrudou de mim o tempo todo? Antes que eu pudesse responder, chegamos ao estacionamento. Lá estava o velho Ford do seu Antônio. E no banco de trás, quem é que eu vejo? O Totó, meu cachorrinho. Ai, meu Deus do céu, quase pulei da cadeira de rodas. O Totó, quando me viu, começou a latir e abanar o rabo que nem louco. Seu Antônio abriu a porta do carro e ele pulou para me lamber toda. Esse daí... Seu Antônio disse, rindo. Entrou no carro quando eu estava arrumando as coisas para vir te buscar e não quis sair de jeito nenhum. Acho que ele sabia que a gente vinha te ver. Chorei de novo, mas dessa vez de alegria. Era como se um pedacinho de casa tivesse vindo me encontrar. A viagem de volta para nossa cidade foi uma aventura e tanto. Seu Antônio dirigindo devagar, para não me sacudir muito. Mas aí, no meio do caminho, bateu uma tristeza. Me dei conta que não estava voltando para minha casa, para o lugar onde cresci com a mamãe. Ia para a casa do seu Antônio. E a tia Gertrudes. O que será que tinha acontecido com ela? Como se lesse meus pensamentos, seu Antônio falou. Não se preocupe com sua tia, Aninha. Ela sumiu depois que você foi para o hospital. Ninguém sabe para onde foi. Por um lado, fiquei aliviada, por outro, preocupada. Apesar de tudo, ela era minha única parente viva. Chegando na casa do seu Antônio, tive outra surpresa. Ele tinha adaptado tudo para mim. Alargou as portas para a cadeira de rodas passar, colocou umas barras no banheiro para eu me apoiar, até uma rampa na entrada ele tinha feito. O velho era danado. Ele disse que tinha umas reservas. Me deu um quarto todo arrumado, com uma cama nova e tudo. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Como é que eu ia agradecer tudo aquilo? Seu Antônio, o senhor não precisava. Que é isso, minha filha? Você é como uma neta para mim. Vou cuidar de você até você ficar boa. Sabe, naquela hora eu percebi que às vezes a família que a gente escolhe é melhor que a de sangue. Os dias foram passando e comecei a fazer reabilitação. Nossa, que sofrimento! Teve dias que eu achava que não ia conseguir, que ia ficar aleijada para o resto da vida. Mas seu Antônio estava sempre lá, me incentivando. Vamos, Aninha. Mais uma vez, você consegue. E não é que eu conseguia mesmo. Aos pouquinhos, fui melhorando. Primeiro, consegui mexer os dedos dos pés. Nossa, que alegria! Chorei tanto nesse dia. Daí para frente foi só progresso. Comecei a me exercitar com mais força ainda. Seu Antônio comprou uns pezinhos para mim, umas faixas elásticas. Todo dia de manhã, a gente fazia os exercícios juntos. Ele, com 70 e tantos anos, fazendo alongamento comigo. Cada vez que ele esticava as pernas, ele peidava. Era de matar de rir. Depois de algumas semanas, consegui ficar de pé apoiada nas barras. Foi emocionante demais. Seu Antônio chorou junto comigo.
Até o Totó parecia entender. Ficava pulando em volta da gente, latindo de alegria. Com o tempo, passei para as muletas. No começo era difícil. Minhas pernas tremiam, mas fui pegando o jeito. Seu Antônio andava do meu lado, sempre pronto para me segurar se eu caísse. Um dia, estava eu lá na varanda praticando com as muletas, quando vi a tia Gertrudes chegando. Meu coração gelou. Fazia tempos que não tinha notícia dela. Ela estava bêbada, como sempre. Cambaleava pela rua, quase caindo. Quando me viu, deu um sorriso torto. Ô, sobrinha, olha ela, tá ficando boa. Ela batia palmas. Tô precisando da sua ajuda. Fiquei quieta, esperando para ver o que ela queria. Preciso vender a casa, mas para isso preciso da sua assinatura. Senti o sangue ferver. Aquela casa era a única coisa que tinha sobrado da minha mãe. Como é que ela tinha coragem de querer vender? Folgada, sem contar que a vovó não deixava. Lembrei da promessa da minha mãe. Não, tia, não vou assinar nada. Aquela casa é minha também. De repente foi como se um vulcão tivesse explodido. Tia Gertrudes ficou vermelha que nem pimenta, os olhos quase saltando das órbitas. Começou a berrar tão alto que achei que os vidros iam estilhaçar. Barraco era com ela mesma. Sua desgraçada, ingrata. É assim que você me agradece por ter te ajudado? Ah, essa é boa. Essa era boa demais. Cada palavra dela apenas me fazia lembrar de todos os dias de fome, de solidão, de medo e necessidades que passei por causa dela. Seu Antônio saiu de casa feito um raio, se postando entre mim e a fera enfurecida que era minha tia. Chega! A voz dele trovejou, fazendo até a tia Gertrudes dar um passo para trás. A senhora não tem vergonha? Recebendo uma pensão em nome da menina e deixando ela passar necessidade? Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria na tia Gertrudes. Ela empalideceu na hora. Seu Antônio continuou, a voz agora baixa e ameaçadora. Sabe o que acontece com quem faz isso, dona Gertrudes? A vara da infância não gosta nadinha. Quer que eu ligue para eles agora? Vi o medo nos olhos dela pela primeira vez na vida, mas logo se transformou em ódio puro. Ela apontou o dedo trêmulo para mim, cuspiu no chão e disse: "Isso não vai ficar assim, sua ingrata nojenta. Você me paga, você me paga." E saiu cambaleando rua abaixo, praguejando e xingando. Fiquei ali, tremendo. Não sei se de raiva, de medo ou de alívio. Talvez um pouco de tudo. Seu Antônio me abraçou. No dia seguinte, tomei uma decisão. Falei para o seu Antônio: "Vou voltar para minha casa. Tá na hora de encarar meus problemas de frente." Ele ficou preocupado, mas entendeu. Me ajudou a arrumar minhas coisas e lá fui eu de muletas para o lugar onde cresci. Chegando lá, que susto. A casa estava um lixo. Quintal tudo sujo, quebrado. Dava para ver que a tia Gertrudes tinha feito a festa por lá. Eu parada ali na frente conversando com seu Antônio e a dona Celeste, que me viu e veio às pressas saber como eu estava, foi quando de repente a porta se abriu e dou de cara com um homem que nunca tinha visto. Era o novo namorado da tia Gertrudes, todo bêbado, só de shorts. Que você quer aqui, garota?" "Quero entrar. Essa casa é minha." Nessa hora, a tia Gertrudes apareceu. Estava com uma cara de poucos amigos. "Ah, decidiu voltar, é? Pois fique sabendo que essa casa agora é só minha. Se não quiser confusão, é melhor dar meia volta. Fica lá com esse velho, vocês se merecem." Fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. Seu Antônio me defendeu. "A senhora faça o favor de deixar a Aninha entrar. Essa casa também é dela por direito." De repente, os olhos da tia Gertrudes ficaram vidrados, com um brilho perigoso que eu nunca tinha visto antes. Ela se aproximou, cambaleando, o hálito fedendo a cachaça. "Escuta aqui, sua peste." Ela rosnou, a voz baixa e ameaçadora. "Essa casa é minha, ouviu bem? Minha. Se você pensa que vai me tirar daqui, tá muito enganada." Ela agarrou meu braço com tanta força que achei que ia quebrar. Aproximou o rosto do meu, os olhos injetados de ódio. "Se você tentar ficar, eu juro por Deus que boto fogo em tudo. Tô pouco me lixando se a gente vai junto. Pelo menos acabo com essa miséria de uma vez." Senti um frio na espinha. Conhecia bem minha tia para saber que não era blefe.
E nem pense em mexer na pensão. Ela continuou. Se você tirar um centavo que seja do que é meu por direito, faço da sua vida um inferno. Conheço gente que faz qualquer serviço por um troco, se é que você me entende. Engoli em seco, o medo crescendo dentro de mim como uma onda gelada. Tia Gertrudes era capaz de tudo, eu sabia disso. Já tinha visto ela fazer coisas terríveis quando estava bêbada. E agora, acuada, ela parecia mais perigosa do que nunca. Pensa bem, ela disse, quase sussurrando agora. Vale mesmo a pena arriscar? É melhor você sumir daqui enquanto pode. Porque se ficar... Bom, acidentes acontecem. Com isso, ela me soltou e saiu cambaleando, deixando para trás só aquela boca fedida. Seu Antônio me pegou pelo braço. Vamos, minha filha. Não vale a pena brigar agora. A gente resolve isso depois. Voltei para a casa dele arrasada. Tinha perdido minha casa, minhas coisas, as lembranças da minha mãe. Mas seu Antônio, como sempre, sabia o que dizer para me animar. Não fique triste, Aninha. Essa casa aqui também é sua. E um dia, quando eu me for, vai ficar tudo para você. Sabe, às vezes eu olhava para o seu Antônio e pensava como um homem pode passar por tanta coisa e ainda assim ter um coração tão bom. Ele nunca falava muito do passado dele, mas eu sabia da história toda. Seu Antônio nasceu numa família pobre lá pelos anos 20. Eram tempos difíceis. Ele mal tinha o que comer. Andava descalço para a escola quando dava para ir. Com 9 anos, já estava trabalhando na roça para ajudar em casa, juntos aos seus 11 irmãos. A vida nunca foi fácil para ele. Quando tinha 20 e poucos anos, conheceu a Dona Maria, o amor da vida dele. Casaram, tiveram 2 filhos. Parecia que finalmente as coisas iam melhorar. Mas aí veio aquela seca brava de 52. A roça ficou um abandono só. Mal dava para tirar o sustento. Quem pôde foi embora. Foi nessa época que a tragédia bateu na porta. O filho caçula, Osvaldo, um anjinho de 3 anos, não aguentou a fome e as doenças que vieram com a seca. Uma dor que seu Antônio carregou para o resto da vida. Desesperados, eles vieram para a cidade grande tentar a vida. Seu Antônio conseguiu emprego numa fábrica. Trabalhava feito um condenado. A Dona Maria lavava roupa para fora. Aos poucos, foram reconstruindo a vida. O filho mais velho já estava na escola. Tinha até planos de fazer faculdade. Mas parece que o destino não cansava de bater neles. Em 64, teve aquele acidente horrível na fábrica. Seu Antônio perdeu 3 dedos da mão direita e quase morreu, pois perdeu muito sangue. Quando saiu, não podia mais trabalhar na fábrica. Voltaram para a roça, para a terra dos pais dele. Foi nessa época que ele conheceu meu avô Geraldo. Os dois viraram amigos inseparáveis, trabalhando lado a lado. Seu Antônio dizia que meu avô era um irmão para ele. A vida parecia ter se acalmado um pouco, até que veio outra tragédia. Dona Maria começou a ter uns ataques estranhos. Primeiro, eram só umas tremedeiras de vez em quando. Depois, ela começou a cair do nada, se debater toda. Os médicos da nossa cidadezinha não sabiam direito o que era. Falavam em epilepsia, mas não tinham certeza. Seu Antônio, desesperado, gastou tudo que tinha para levar ela para a capital. Lá, depois de muitos exames, os médicos descobriram que era um tumor no cérebro. Mas estava numa parte difícil de operar. Eles tentaram de tudo. Remédios caros, tratamentos experimentais. Seu Antônio trabalhou dia e noite para pagar tudo. Mas a doença foi piorando. Dona Maria foi perdendo a memória. Às vezes nem reconhecia o próprio filho. No fim, ela ficou acamada, precisando de cuidados 24 horas por dia. Seu Antônio cuidou dela com todo o amor do mundo. Dona Maria partiu depois de quase 2 anos de sofrimento. Deixou seu Antônio e o filho arrasados, com dívidas até o pescoço, mas com a certeza de que tinham feito tudo o que podiam por ela. O rapaz, abalado com tanta desgraça, ficou meio perdido na vida. Seu Antônio sofria vendo o menino daquele jeito sem rumo. Tentou de tudo para ajudar. Arrumava serviço aqui e ali, dava conselhos, até falou com o compadre para ensinar o ofício de marceneiro para o rapaz. Mas parecia que nada pegava. Um dia,
O menino ouviu falar que em São Paulo tinha muito emprego nas fábricas. Decidiu tentar a sorte lá. Seu Antônio ficou com o coração apertado, mas entendeu que talvez fosse o melhor. Por uns meses, o filho até parecia que estava se achando na vida. Mandava carta de vez em quando, contando que estava trabalhando numa fundição, lidando com metal derretido e moldes. Dizia que o trabalho era duro, mas pagava bem. Aí veio a notícia que deixou seu Antônio devastado. Houve um acidente na fundição. Um dos fornos explodiu e o rapaz que estava perto não teve chance. Foi uma tristeza sem tamanho. Seu Antônio passou meses se culpando, pensando se devia ter segurado o menino na roça. E sabe o que é mais impressionante? Apesar de tudo que passou, seu Antônio não ficou igual à tia Gertrudes. Olha, não nego, a tia também teve suas dificuldades, mas não tem desculpa para a ruindade dela. Enquanto seu Antônio transformou a dor em bondade, a tia Gertrudes deixou o sofrimento envenená-la por dentro. Isso só mostra que a gente sempre tem escolha. Seu Antônio escolheu ser luz, mesmo quando o mundo só mostrava escuridão para ele. Já a tia, bem, ela escolheu um caminho diferente. E não tem justificativa para isso. Depois daquela cena horrível na minha antiga casa, com a tia Gertrudes berrando que tudo ali era só dela, eu estava arrasada. Seu Antônio tentando me animar, dizendo que a casa dele seria minha, então ele seguiu para a cozinha. Ouvi o barulho familiar da chaleira no fogão, o tilintar das xícaras. Poucos minutos depois, ele voltou com 2 canecas fumegantes de café. "Toma, minha filha", ele disse, me entregando uma das canecas. Nada como um cafezinho para acalmar os nervos. Sentamos lado a lado no velho sofá da sala. Por um bom tempo, ficamos ali, em silêncio. Dava para ver que seu Antônio estava pensando, escolhendo as palavras certas para dizer. De repente, ele pousou a caneca na mesinha de centro, se virou para mim e falou: "Aninha, chegou a hora de eu te revelar uma coisa." O coração deu um pulo. Será que era algo ruim? Mas o seu Antônio estava com um ar sereno, quase solene. Sua mãe, antes de partir, me confiou uma coisa muito importante. Ele fez uma pausa. Ela me deu um bom dinheiro, Aninha. Um dinheiro que ela vinha juntando há anos, escondido da sua tia, claro. Fiquei sem palavras. Ela dizia mesmo que juntava dinheiro, mas eu tinha acabado esquecendo com tanta coisa que tinha me acontecido. Seu Antônio deve ter percebido minha confusão, porque logo emendou. "Agora, antes que você pense qualquer coisa, deixa eu explicar. Essa reforminha que eu fiz aqui em casa, para te receber, não foi com esse dinheiro, não. Foi com as minhas economias mesmo. O dinheiro que sua mãe deixou tá intocado, guardadinho no banco." Tadinho, isso nem tinha passado pela minha cabeça. Ele se levantou, foi até um armário velho no canto da sala e voltou com uns papéis na mão. "Tá vendo isso aqui? É uma poupança que eu abri pro seu nome. Só que tem uma coisa. Sua mãe pediu que você só pudesse mexer nesse dinheiro quando completasse 18 anos. Minha cabeça estava rodando. Era muita informação de uma vez só. Mas, seu Antônio, por que o senhor não me contou isso antes?" Ele deu um sorrisinho meio sem graça. "Ah, minha filha, você tinha acabado de perder sua mãe. Depois veio todo aquele problema com sua tia. E aí o acidente. Achei que não era hora de te sobrecarregar com mais uma preocupação. E depois, como você tinha recém-completado 17 anos, pensei: para que deixar a menina ansiosa por um dinheiro que ela só vai poder usar daqui a 1 ano? Fazia sentido. Quando eu abri o envelope e vi a quantia, era difícil de acreditar. Mas, seu Antônio, que dinheiro é esse? De onde a mamãe tirou?" Ele deu um suspiro longo antes de responder. "Sua mãe era uma mulher e tanto, viu? Trabalhava duro no emprego dela, isso você sabe. Cada centavo que sobrava ela guardava. Senti meus olhos enchendo de lágrimas. Ela queria comprar uma casa para vocês duas, sabe? Um lugar só de vocês, longe da sua tia. Mas aí ela ficou doente. E o resto você já sabe." Seu Antônio fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Então continuou:
Quando ela percebeu que não ia melhorar, me chamou no hospital. Me disse onde estava todo o dinheiro que tinha juntado e fez eu prometer que ia guardar para você. Seu Antônio, ela me disse, esse dinheiro é o futuro da minha filha. Não deixa ninguém tocar nele, muito menos a Gertrudes. Eu fiquei imaginando ela falando, me deu umas saudades. Tem mais uma coisa, Aninha. Quando você sofreu o acidente, pensei que ia ter que usar esse dinheiro. Os tratamentos, a fisioterapia, tudo isso é caríssimo. Cheguei a ir no banco para ver como fazia para sacar antes do prazo. Mas aí, para minha surpresa, os médicos me disseram que não precisava, que tudo já estava pago. Foi aí que eu entendi. Aquele homem rico, o marido da mulher do carro, ele não só ofereceu dinheiro naquele dia. Ele pagou tudo, Aninha. Todos os tratamentos, até os remédios. Fiquei boquiaberta. Aquele homem que eu mal conhecia tinha feito tudo isso? Sabe, minha filha, seu Antônio continuou. No começo eu fiquei com um pé atrás. Pensei, será que esse homem não vai querer alguma coisa em troca depois? Mas aí pensei, nem todo mundo tem segundas intenções. Às vezes as pessoas só querem ajudar mesmo. Ficamos ali em silêncio por um tempo, eu tentando absorver tudo aquilo, o sacrifício da minha mãe, a bondade do seu Antônio, até a generosidade daquele estranho. Era muita coisa para processar. Meu bem, se você está gostando da minha história até aqui, escreva nos comentários. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim eu saberei que você compartilha a mesma fé que eu. É tão bom saber que não estamos sozinhos nessa caminhada, não é mesmo? Vamos fortalecer uns aos outros com essa mensagem de esperança e confiança. Estou ansiosa para ver quantos de vocês se identificam com esse versículo tão especial. Que ele possa trazer conforto e paz para o seu coração, assim como traz para o meu. E agora, seu Antônio, o que acontece? Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me acalmava. Agora, minha filha, a gente espera. Daqui a 1 ano, quando você fizer 18, esse dinheiro vai ser seu. Aí você decide o que quer fazer. Se quiser estudar, tem dinheiro para isso. Se quiser comprar uma casinha, dá para dar entrada. O importante é que você vai ter opções. Opções. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Pela primeira vez desde que mamãe se foi, eu sentia que tinha um futuro pela frente. Um futuro que não dependia da boa vontade da tia Gertrudes. Seu Antônio, falei, a voz embargada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Ele passou o braço pelos meus ombros, me puxou para perto. Sei sim, minha filha. Sei sim. Sua mãe ia ficar orgulhosa de ver a mulher forte que você está se tornando. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando em tudo. Na minha mãe, trabalhando duro para me dar um futuro melhor. No seu Antônio, guardando esse segredo todo esse tempo, cuidando de mim como se eu fosse neta dele. Até naquele homem desconhecido, pagando meu tratamento sem pedir nada em troca. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso no rosto. O futuro, que antes parecia tão sombrio, agora brilhava com possibilidades. Na manhã seguinte, acordei determinada. Ia me esforçar nos estudos, ia me recuperar totalmente desse acidente. Ia fazer valer cada centavo que minha mãe economizou, cada gesto de bondade que recebi. O tempo foi passando, e eu? Bem com aquela vontade de conhecer o mundo, trabalhar, estudar. Seu Antônio percebeu logo. Um dia, ele me chamou para conversar. Aninha, tô vendo que você tá inquieta. Tá pensando em ir embora, não é? Fiquei sem graça. Como é que ia falar para ele que queria ir, depois de tudo que ele tinha feito por mim? Mas seu Antônio, com aquela sabedoria de velho, continuou. Não precisa ficar acanhada, minha filha. Eu entendo. Se você está se sentindo forte o suficiente para trabalhar, tem que tentar. Só não esquece desse velho aqui, viu? Abracei ele com força. Como é que eu ia esquecer? Foi ele que me ajudou a voltar a andar, que me deu força quando eu mais precisei. Depois de tanto tempo fazendo fisioterapia, já estava me sentindo bem melhor. Foi aí que comecei a procurar emprego nos jornais, que seu Antônio comprava todas as manhãs na banca. Eu lia os classificados, marcava as vagas que achava que podia tentar.
Um dia, vi um anúncio de uma loja que estava precisando de atendente. Pagavam um salário razoável e ainda davam vale-refeição. Criei coragem e liguei. A moça do outro lado da linha pediu para eu ir fazer uma entrevista. Conversei com seu Antônio, expliquei a situação. Ele ficou preocupado, é claro, mas entendeu que eu precisava tentar. Me ajudou com o dinheiro da passagem e um pouco mais para passar uns dias, pois eu estava determinada. Se eu não conseguisse esse trabalho, iria tentar outros. No dia da viagem, antes de ir para a rodoviária, precisava resolver uma coisa que estava me angustiando. Pedi para o seu Antônio me levar até a casa da minha mãe. Precisava pelo menos tentar pegar meus documentos e algumas roupas que tinha deixado para trás. Quando cheguei lá, meu coração doeu. A casa estava toda maltratada, o jardim que mamãe tanto cuidava virado num matagal. Tia Gertrude estava sentada na varanda fumando um cigarro. Tia, vim buscar minhas coisas. Vou embora para a capital e quero evitar confusão. Só preciso dos meus documentos e umas roupas. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos de ressaca. Deu uma risada alta. Vai embora, Graças a Deus. Entra logo, pega suas tralhas e some daqui. Entrei naquela que tinha sido minha casa. O cheiro de mofo e cachaça era de revirar o estômago. Fui direto para o meu antigo quarto, que agora estava servindo de depósito de tranqueiras. Consegui achar minha certidão de nascimento e umas fotos da mamãe numa gaveta. Peguei o que deu e saí sem olhar para trás. Quando chegamos na rodoviária, além da tristeza, bateu um medo danado. Será que estava fazendo a coisa certa? Mas também, que escolha eu tinha? Ficar ali vendo a tia destruir tudo que minha mãe construiu? Infelizmente, eu não me sentia capaz de enfrentar ela. O ônibus chegou buzinando. Era a hora. Abracei seu Antônio com força. Obrigada por tudo, seu Antônio. O senhor foi mais que um avô para mim. Ele fungou, disfarçando as lágrimas. Vai com Deus, minha filha. E não esquece de ligar de vez em quando para esse velho aqui, viu? Prometi que ia ligar toda semana. Peguei minha malinha e fui em direção ao ônibus. O motorista já estava impaciente, olhando no relógio. Foi então que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando estava subindo os degraus do ônibus, ouvi um latido familiar. Olhei para trás e quem é que vem correndo? O Totó, meu cãozinho. Ele pulou para dentro do ônibus, abanando o rabo que nem louco. O motorista ficou bravo. Ô moça, não pode levar cachorro não. Mas o Totó não estava nem aí. Se acomodou ali mesmo, aos meus pés, me olhando com aquela cara de: e aí, vamos ou não vamos? Fiquei sem saber o que fazer. Olhei para o seu Antônio, que deu de ombros como quem diz fazer o quê. Aí, apelei para o motorista. Moço, pelo amor de Deus, deixa eu levar ele. É o único amigo que tenho. Acho que o homem ficou com dó. Ou talvez só quisesse partir logo. Fez uma cara feia, mas acabou cedendo. Cheguei na capital já de noitinha, cansada da viagem e com o Totó colado nos meus calcanhares. Fui direto para a pensão que seu Antônio tinha me indicado. Era o mesmo lugar onde ele ficou durante todo o tempo que eu estava no hospital. Meio sem jeito, bati na porta. Quem atendeu foi Dona Zulmira, a proprietária. Uma senhora gordinha de cara amarrada que seu Antônio dizia ter um coração de ouro escondido atrás daquela carranca. Assim que ela abriu a porta e viu o Totó, arregalou os olhos e fez uma careta daquelas. Ué, mas o que é isso? O seu Antônio não falou nada de cachorro, disse Dona Zulmira, franzindo o senho. Engoli em seco e comecei a explicar minha situação. Contei que tinha vindo para uma entrevista de emprego e que precisava de um lugar para ficar, nem que fosse só por uns dias. Dona Zulmira me examinou de cima a baixo, parecendo ponderar sobre a situação. Sim, menina, isso eu já sei. Seu Antônio me explicou por telefone mais e esse cachorro? Perguntou ela, apontando para o Totó. Dona, a senhora deixa ele ficar? Prometo que ele é quietinho, não dá trabalho. E amanhã, quando eu for para a entrevista, posso deixar ele aqui? Pago um pouquinho a mais se precisar, implorei. Dona Zulmira ficou em silêncio por um momento, olhando ora para mim, ora para o Totó. Finalmente, soltou um suspiro e disse: Tá bom, menina, pode ficar.
Mas se esse cachorro der qualquer problema, vocês dois estão na rua, entendeu? Agradeci 1000 vezes e Dona Zulmira me conduziu ao quarto disponível. Era pequeno, mas limpo e arrumado. Me senti aliviada por ter conseguido um teto para nós dois. Fico feliz que você tenha chegado ao fim da primeira parte. Mas olha, isso foi só o começo. Se você vai acompanhar a parte 2 da minha história, escreva nos comentários parte 2 e eu te darei um coraçãozinho como agradecimento. Na próxima parte, eu te contarei como minha vida mudou do dia para a noite ali naquela cidade grande. Eu jamais esperaria por isso. Clica aqui na tela, esta é a segunda parte. Te espero lá, meu bem.